Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre um livro chamado The Memory Police. Como a gente tá falando então de um livro em inglês que ainda não foi publicado no Brasil, eu não vou seguir aquele padrão das resenhas aqui do canal, mas vale dizer que, apesar de ainda não ter sido publicado o Polícia da Memória ou A Polícia da Memória, em tradução livre, parece que já foi ali anunciado, parece que já existem ali algumas suspeitas, não sei muito bem, de que esse livro será traduzido, será publicado possivelmente pela Companhia das Letras. Não tenho certeza. Se você tiver a informação correta, coloca aí nos comentários para compartilhar com a gente. Ele também foi indicado à edição de 2020 do International Booker Prize, então ali é possível que veremos esse livro por aqui em breve. A premissa do The Memory Police é razoavelmente simples. A gente tem aqui uma ilha possivelmente localizada próxima ao Japão. Não temos muita certeza com relação à localização, com relação a qual é o nome da ilha, a qual país pertença, porém a gente sabe que existe então essa ilha e que os habitantes dela, de tempos em tempos, sofrem com o que eles mesmos chamam de desaparecimentos. Os desaparecimentos são, na verdade, esquecimento de certa maneira. Alguém, ou um grupo, ou uma organização, ou um exército, não se sabe também muito bem quem esteja por trás disso, mas alguém em algum momento decide, por exemplo, que os pássaros não vão mais existir. Em essência, eles continuam existindo, continuam voando lá fora, continuam fazendo seus ninhos nas árvores, porém, todas as memórias de todos os habitantes daquela ilha são simplesmente apagadas por alguma estratégia ou mecanismo que também não entendemos, e assim, de pouco em pouco, a cada episódio, a cada capítulo, coisas e mais coisas vão desaparecendo, vão sumindo da mente, das memórias daquelas pessoas. Às vezes podem ser objetos, como por exemplo chaves. Então, se em algum momento decidirem que as chaves não podem existir mais, todo mundo que tinha uma chave, qualquer chave, dentro da sua casa, vai ter que simplesmente se livrar dela. E assim, toda a memória, mas também todos os objetos físicos daquela coisa específica vão simplesmente sumir. Essa é a premissa principal, é a dinâmica principal do livro. E com isso, então, a gente começa a acompanhar uma personagem, a nossa protagonista, que também não tem nome, e assim a gente já vai entendendo que possivelmente este não ter nome indica alguma coisa para o leitor, talvez uma interpretação, talvez uma mensagem, e a gente vai acompanhar como essa personagem específica se relaciona com os desaparecimentos, se relaciona com a perda da memória e se relaciona com todo este esquema ali, todo este contexto que nunca perguntou para ninguém se eles realmente gostariam que suas memórias fossem apagadas e que simplesmente chega e decide que tal coisa vai sumir e todo mundo tem que aceitar aquilo, até que em algum momento algumas pessoas começam a ajudar aqueles que, porque isso também existe aqui nessa história, por algum motivo não têm suas memórias deletadas, continuam lembrando de tudo aquilo que sumiu ali daquela ilha, tentam ajudar então essas pessoas, escondendo-as, ajudando com que elas fujam. Existem ali N indícios de que alguém ou algumas pessoas tentam ajudar aqueles que não se encaixam, mas no geral tudo é muito misterioso. Muitas respostas faltam para as perguntas que surgem ao longo da nossa leitura. Existem em A Polícia da Memória, ou The Memory Police, dois
pontos específicos que valem a pena ser ali destacados quando a gente pensa então em toda a história. O primeiro deles é realmente toda a contextualização, é realmente todo o pensamento de alguém que tem ali então as suas memórias, os seus pensamentos também retirados de si por alguém que não se sabe quem, sem aviso prévio, então tem que lidar com isso da melhor forma que conseguir. Durante boa parte do livro a gente vai acompanhar então a protagonista realmente lidando com isso, vai entender como ela se sente, vai entender se ela consegue perceber que alguma coisa vai desaparecer naquele dia ou não, vai entender se ela sente falta daquelas coisas que desapareceram ou não, vai entender se ela aceita, se ela não aceita, como é a relação dela e de algumas pessoas ao redor dela com relação então a todo este contexto de desaparecimento de coisas e de desaparecimento de memórias e deste grupo, organização que simplesmente chega e diz que agora então ninguém mais vai lembrar do que eles disserem que não deve ser lembrado. Do outro lado, a gente vai acompanhar um momento específico em que entra ali no cotidiano da protagonista alguém que não tem as suas memórias deletadas, que consegue se lembrar de tudo o que aconteceu e consegue se lembrar de tudo o que um dia já existiu e que por conta disso é de certa forma um perigo para aquela sociedade, mas também um perigo para si mesmo, porque não se sabe o que acontece com as pessoas que conseguem se lembrar das coisas que deveriam ter sido ali excluídas das suas vidas. E aí a gente começa a refletir um pouco mais sobre como é ter as suas lembranças, como é lembrar de tudo aquilo que sumiu e como são ali os sentimentos de quem viveu a vida inteira assim e não sabe muito bem como seria estar ali do outro lado, como seria realmente ter todas as suas memórias, como essa pessoa deveria reagir, como essa pessoa deveria se sentir. E assim, a todo momento, o livro vai então intercalar essas questões sobre como é ter as memórias e como não é mais tê-las, sobre tudo que vai se tirando daquelas pessoas, sobre todas as coisas que elas tiveram que passar ou que elas tiveram que aceitar e por que talvez elas tenham aceitado tão pacificamente o fato de que em algum momento alguém chegou e disse que a gente vai tirar várias e várias e várias coisas de vocês e vocês vão ter que aceitar numa boa. E é isso que eles fazem. Eles aceitam como se aquilo fosse normal, é como se não existisse nada a ser feito e assim cada vez mais vai se tirando coisas deles, coisas materiais e também coisas de quem eles são, porque as memórias fazem parte do que cada pessoa é, e ao mesmo tempo em que a gente vai então refletindo sobre esse aspecto social ali do contexto daquela sociedade, daquelas pessoas, do porquê elas simplesmente aceitam, do porquê elas não sentem nada, elas não vão atrás de maneiras de se proteger destas pessoas que simplesmente tiram coisas delas, como por exemplo em momentos em que decide-se que braços direitos não existem mais. Então as pessoas têm que realmente viver como se o braço direito não existisse mais. E daí, quando se decide que o braço esquerdo também não existe mais, como essas pessoas vão viver? Como essas pessoas vão fazer as coisas? E quando não existirem mais pernas? E quando não existirem mais, sei lá, pulmões? Todos vão morrer? E vão aceitar isso numa boa? São reflexões que vão surgindo ao longo do livro. E o interessante e curioso e o que deixou muita gente decepcionada com o livro é justamente o fato de que a gente não tem a grande maioria das respostas para as perguntas que surgem. A gente não sabe como esse processo ocorre, a gente não sabe por que ele ocorre, a gente não sabe quem está por trás disso, a gente não sabe o que acontece com aqueles que têm todas as suas memórias
e que são levados então pela polícia da memória para um lugar que a gente também não sabe qual é. A gente não sabe quais são as intenções de todo esse processo, se espera-se realmente aniquilar toda aquela ilha, mas por quais motivos? A gente realmente não sabe por que de toda essa situação. A gente só sabe que aquilo acontece e que aquilo está acontecendo e que aquelas pessoas, por algum motivo, aceitam passivamente, porque sempre foi assim e porque é o que se espera delas. No outro lado do livro, no outro lado ali das reflexões que a história vai trazendo, a gente começa a refletir justamente sobre o que nos faz ser quem somos. E assim a gente entra ali numa questão talvez mais filosófica do livro, que é justamente a questão de que tudo aquilo que a gente vive, de que todas aquelas memórias que a gente tem, de que todos os livros que lemos, de que todos os acontecimentos que a gente ali presenciou, de que todas as coisas que a gente viveu nos transformam no que somos. Então, a partir do momento em que começam a retirar as nossas memórias e, consequentemente, as histórias que a gente passou, as coisas que a gente passou com relação àqueles objetos e aquelas memórias específicas, não estariam, talvez, destruindo o que somos? É algo a se pensar, é algo que fica realmente evidente quando a gente chega no final do livro, porque no final do livro coisas demais foram retiradas das pessoas e nos perguntamos se elas ainda seriam as mesmas. E se ainda seriam as mesmas, como conseguiram ser as mesmas quando tudo o que elas eram, ou seja, todas as suas memórias, as suas histórias, as coisas que elas vivenciaram, foram retiradas delas. Dessa forma, The Memory Police poderia, se quiséssemos, ser classificado ali como uma ficção um tanto quanto filosófica, que muito mais instiga a reflexão, muito mais lança questões do que te traz respostas. E isso é justamente um ponto que a gente precisa entender nesse livro antes de iniciar a leitura, para realmente entrar de cabeça e para realmente talvez gostar do livro. Ele não pretende e ele não te dará as respostas que você deseja encontrar. E tá tudo bem, porque não é o objetivo do livro te explicar o que está acontecendo. Talvez seja o objetivo do livro que você tente ali montar o esquema todo, preencher as lacunas e tentar entender por que tudo aconteceu da forma como aconteceu. Mas o livro não vai te responder e por conta disso, além de todas as principais reflexões que eu já destaquei, The Memory Police se transformou em um favorito do ano. Fazia muito tempo que não encontrava um livro de ficção com essa proposta. Um livro que carecesse tanto de informação, mas que ao mesmo tempo oferece ali certas pistas para o leitor pegar e fazer o que bem entender com elas. E por outro lado, que foca tanto nas reflexões e que foca tanto em aspectos específicos e muitas vezes considerados ali pequenos na história, mas que vão se acumulando e vão se acumulando até que cheguem no final. E no final você realmente é forçado a interpretar tudo aquilo que leu e a tirar alguma mensagem dali e a tirar alguma reflexão dali, porque senão a leitura talvez não tenha valido a pena. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca nos comentários se você se interessou por The Memory Police, se você já conhecia esse livro, se você já leu esse livro, se você gostou, se você não gostou e se você espera e ansiosamente para que mais pessoas tenham acesso a essa história quando ela for, se for, espero que seja, publicada aqui no Brasil. Vamos conversar mais um pouco sobre essa história na caixinha de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.